Porque as pessoas ao seu redor e o seu ambiente são os principais assassinos daquilo que você define como meta, objetivo, e talvez seja por isso que hoje você esteja tão debilitado emocionalmente, psicologicamente. Eu quero justamente passar um ponto de vista aqui, que por mais que soe clichê, por mais que você já viu inúmeros coachings falarem a respeito, você talvez ainda não tenha se tocado de como exatamente isso afeta a tua vida. Antes de mais nada, peço que, se você é um mero procrastinador, você conheça o sistema Cronos, ainda mais se você gosta do conteúdo que eu trago aqui gratuitamente aqui nesse canal. Tá aí o link na descrição. E falando a respeito mais do ambiente, primeira coisa que eu quero que você entenda, e eu já falei isso em um outro vídeo, quando a gente nasce, o nosso cérebro é como se ele fosse um HD vazio, de um PC que foi ligado na primeira vez. Ou seja, você não tem medo de absolutamente nada, você não tem frustração de absolutamente nada, não é à toa que por conta disso a gente precisa de outras pessoas nos cuidando, na maioria das vezes vai ser seus pais ou responsáveis, porque você não tem exatamente as malícias ainda de como é que o mundo funciona, você é uma pessoa totalmente ingênua ainda. E ao decorrer do tempo, você vai se moldando a ser uma pessoa, você vai começar a desenvolver seus medos, você vai começar, às vezes, a desenvolver seus hobbies, desejos. Logicamente que todo mundo tem meio que o seu próprio jeito, bem entre aspas, que a gente chama de pura essência. Então, ou seja, independente do ambiente pela qual eu tivesse crescido, ou que você tivesse crescido, eu ainda seria o Ludok e você seria quem você é. Portanto, se você for genuinamente para pensar, você hoje, na realidade, é um produto do seu ambiente e das pessoas que você conviveu ao decorrer da sua vida. Eu, por exemplo, como homem, ao decorrer da minha vida, eu gostei muito de jogar futebol. Por quê? Porque eu cresci no Brasil. Se a gente tivesse nascido nos Estados Unidos, a gente estaria jogando basquete, por exemplo. A gente ia achar futebol chato. Por mais que a gente tivesse sendo exatamente a mesma pessoa e tivesse a mesma pura essência que eu falei anteriormente. A gente acha confortável falar português. Mas, se a gente tivesse nascido nos Estados Unidos, a gente ia achar português muito difícil e achar confortável falar o inglês. Por quê? Porque o ambiente nos condicionou para isso. E saiba de uma coisa, e essa mensagem que eu estou querendo transmitir nesse vídeo. Assim como o ambiente ele pode te influenciar para coisas boas, ele também pode te influenciar para coisas ruins. A gente tem diversos tipos de medo. A gente tem o medo reptiliano, que é o nosso medo de sobrevivência. Então, por exemplo, quando você tem medo de altura, quando você tem medo de ser atacado por uma cobra, seja lá o que for, esse tipo de medo é importante você ter. Por quê? Porque é teu instinto de sobrevivência. E você precisa disso, porque senão tu não ia ter medo de se tacar de um prédio, tu ia se tacar, tu ia morrer. Mas a gente tem um medo imaginário. E esse medo imaginário, ele já acontece de duas formas. Ou por uma experiência regressa que você teve, ou, que acredite, é o mais comum que tem, por medos que foram impostos de outras pessoas do seu ambiente. Muitas pessoas, por exemplo, vão te desmotivar a empreender por conta que ou as pessoas que ela conhece não deram certo empreendendo, ou porque ela tentou e não deu certo, e você vai ficar com essa imagem na sua mente. E óbvio, realmente, empreender não é uma tarefa fácil, é difícil pra caralho. Real é essa, empreender é muito difícil, pô. Mas, dessa forma, tu vai ficar travado até mesmo pra começar. Quem dirá, tu ir até o final pra fazer aquilo realmente dar certo. Você, hoje, tem muito problema psicológico de saúde por conta do teu ambiente, das pessoas que tu cresceu. Por exemplo, muita gente acredita que você ser obeso ou não está totalmente influenciado com fator genético. Obviamente que a genética, por exemplo, influencia. Eu estou dando um exemplo aqui, mas tem outros fatores que devem ser pensados a respeito de outros problemas. Mas vamos pensar propriamente nesse sentido de sobrepeso, que eu acredito que é mais fácil de ilustrar. Sim, realmente, a genética influencia. Mas sabe algo mais importante do que a genética? É a epigenética, ou seja, os hábitos. Porque se você tem os pais gordos e você é gordo também, perdão o palavreado, mas enfim, isso se deve ao fato de que você cresceu na mesma casa que eles
e vocês dividiam a mesma fucking geladeira. Vocês comiam as mesmas coisas durante a semana, vocês comiam exatamente a mesma coisa todos os finais de semana, e por conta disso você teve um resultado semelhante ao deles. A forma com que você lida com o dinheiro. Talvez você seja um cara que lida muito mal com o dinheiro. Eu confesso que eu não sou um cara que lido muito bem com o dinheiro ainda, para ser bem sincero para vocês. Por quê? Porque até a forma como que a gente lida com o dinheiro está totalmente ligado ao modelo de dinheiro que os nossos pais têm. Então acredite se você quiser, muito da forma com que você lida com o dinheiro hoje é a forma com que você viu seus pais lidando com o dinheiro. E qual que é o problema? A gente vive num país totalmente desestruturado. E eu não estou falando economicamente e etc. A gente já sabe muito bem disso. A inflação está cada vez aumentando. E sim, eu estou me referindo ao quesito educacional, moral, mental, cultural. O problema do brasileiro é a mente. Então a chance de você que está assistindo esse vídeo ter vindo de uma família que tem, entre aspas, muitos problemas, sejam emocionais, sejam até mesmo racionais, tomar de decisão, e que te desmotivam a realmente tu querer tocar teus projetos, enfim. Cara, tu não sabe o quanto isso te afeta. Tu não faz ideia, sabe? Talvez você, por exemplo, tenha uma família, aí vem um fator epigenético também, que é a questão de enfim. E a outra sílaba que eu não vou mencionar aqui, porque vai que o YouTube censure, não sei. Muitas vezes acontece porque tua família tem um estilo de vida muito parecido uns com os outros. Não fazem atividade física, comem muito alimento processado, não pegam sol. Então é óbvio que você tende a ficar num estado mais deprimido. E você tem que cuidar com isso. Talvez hoje muitos dos problemas que você tem é porque você está num ambiente muito tóxico, cara. Talvez hoje o seu pai e a tua mãe brigam por, tipo, ter quebrado um copo que custou, tipo, R$8. Cara, é foda isso, velho. Mas acontece, mano. Então, eu tava até conversando com uma pessoa e ela falou que, em resumo, ela não acreditava que os problemas dela se deviam ao fato de ambiente. E sabe por que ela nunca percebeu isso? Porque ela nunca saiu dele. Se a pessoa nunca saiu do ambiente pela qual ela convive, ela não tem como ela ter a noção de como aquilo faz diferença na vida dela. E você precisa, irmão. Se você vive num ambiente ruim, teu foco não é ficar rico, teu foco não é encontrar a mulher da tua vida agora, teu foco não é lançar shape, teu foco é você, obviamente, fazer dinheiro ou recurso que tu precisar para você sair desse ambiente o mais rápido possível. Porque tu não faz ideia o quanto isso te prejudica. Não tem a menor das ideias. Experimenta você tá num dia feliz e tu ir num enterro onde tá todo mundo triste. O ambiente ele vai te contagiar, tu vai ficar triste também. É inevitável isso. Experimenta tu ir cabisbaixo para um evento ou um lugar, uma roda de amigos, tá todo mundo alegre, todo mundo dando risada. Pode ser que ainda assim tu fique triste, dependendo do que ocorreu no teu dia, seja a perda de um ente querido ou alguma frustração profissional. Mas você vai perceber que você tende a ficar um pouco mais alegre, no mínimo. Então, eu diria que hoje o principal problema do brasileiro, muitas das vezes, é o ambiente pela qual ele frequenta. Porque, por exemplo, escola, um ambiente full feito para te alienar. Tenha noção disso. Full feito para te alienar. Não estimula a pensar, não estimula a criatividade das crianças. Tiram esse ativo, não te ensinam a comunicar. E, por incrível que pareça, a escola fez muitas pessoas tímidas. Por quê? Porque criança não tem um filtro que a gente meio que tem no córtex pré-frontal, que é meio que do racional. Então, quando a gente é criança, a gente não tem muito esse senso de ter que ficar quieto ou coisa do gênero. Só que tu começa a receber pitaco, silêncio, tem que ficar quieto. E por teu cérebro entender que sempre quando você fala, você é julgado, você fica com medo de julgamento, você desenvolve necessidade de aprovação. Então, cara, por incrível que pareça, até a escola fez muitas pessoas tímidas.
Tudo por conta de uma questão de ambiente. E você precisa, eu sei que eu já falei isso 1001 vezes nesse vídeo, mas você precisa ir para bons ambientes. Se o ambiente da casa dos teus pais não é favorável, eles te desmotivam de alguma forma, saia. Se o bairro que você mora também te desmotiva, é um bairro triste, um bairro com muita criminalidade, saia. Óbvio, na medida do possível. Se você está num lugar, seja numa roda de amigos, e ninguém ali te estimula a crescer, e às vezes até o oposto, te desestimulam a fazer isso, saia. Você não vai ver absolutamente ninguém bem-sucedido andando e frequentando em ambientes pela qual também não são bem-sucedidos. Simples assim. Então essa era a mensagem que eu queria passar nesse vídeo. Eu espero genuinamente que você tenha gostado. Se sim, deixa o seu like, comenta a sua opinião a respeito também. Conheça o Sistema Cronos, tá aí o link na descrição. Qualquer coisa eu fico à disposição. Valeu!